Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta noite e lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Que as bênçãos que vertem do alto sobre todos nós nos ajudem no entendimento e na aplicação dos conhecimentos que os bons espíritos nos trazem esta noite. Estejamos todos em paz com Jesus. Dada a gentileza da direção da casa em facultar minha escolha do tema, optei pelo assunto os falsos profetas e o período de transição. E evidentemente que a primeira pergunta deverá ser: por que esse tema? Por certo que os motivos da escolha são soberanos, considerando a fase que vivemos presentemente na histórica transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Isso, seguramente por si só, já justificaria a escolha desse tema. Nós bem sabemos que o período de transição apresenta algumas características fundamentais, entre elas o acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, as convulsões sociais, as convulsões morais, as transformações na estrutura geológica e atmosférica do planeta, entre outras tantas. Mas eu queria chamar a atenção para algo que está no item 27 do capítulo 18 da obra A Gênese, uma obra da codificação trazida a nós por Allan Kardec, em que está grafado o seguinte nesse item 27. No dizer dos espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. É fato que quando se fala em período de transição planetária, sempre se imagina que esta mudança deverá ser brusca, deverá ser violenta. Muitos pensam que uma parte da Terra será completamente aniquilada. Não. Primeiro que o planeta de regeneração, o mundo de regeneração, se faz com pessoas, espíritos regenerados. A transformação é das criaturas que vivem no planeta Terra. Do contrário, isso naturalmente violentaria a ordem natural das coisas. E as leis da natureza são absolutamente soberanas. Mas você pode perguntar qual a razão, então, de ser deste período de transição. Eu peço a sua atenção para observar, por exemplo, hoje, no planeta Terra, os conflitos bélicos, as lutas fraticidas, a violência, as calamidades provocadas pelo homem, situações essas que todas decorrem do atraso moral da criatura humana e cujas ações, invariavelmente, resultam em sofrimento ao próprio homem e à sociedade como todo, além, claro, de prejuízos muito fortes e muito sérios para a natureza, ecologicamente desequilibrada, e que, de alguma forma, vai acabar reagindo contra os agressores e contra as agressões que sofrem. Assim, os acontecimentos previstos têm como finalidade estimular a melhoria espiritual do homem, pois se trata de uma fase de evolução moral da humanidade terrestre. Nós já estivemos numa fase de mundo primitivo, depois ascendemos expiações e provas, e agora tentamos chegar ao mundo de regeneração. E evidentemente que tudo isso representa um ganho da criatura humana, dos espíritos que
reencarnaram na Terra, tornando esse planeta um planeta melhor. A nossa citação evangélica, a nossa base evangélica, vem de uma citação sobre os falsos profetas, porque a gente precisa entender que neste período de transição, o que mais nós encontramos por aí são falsos profetas. Em todas as correntes religiosas, inclusive no movimento espírita, no espiritismo. E o nosso evangelista Mateus, lá no capítulo 24, itens 4 e 5 do seu evangelho, ele retrata uma fala de Jesus, ou reproduz uma fala de Jesus, quando disse: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Então você veja a importância deste alerta que Jesus nos deu há 2000 anos, chamando a atenção nossa de que viriam criaturas em seu nome, dizendo que eram o próprio Cristo. E com isso iam promover a enganação de muitas criaturas. Agora, quem são os falsos profetas? Quem são esses que se aproveitam desse momento? Inclusive dentro do próprio movimento espírita. São aqueles que exploram certos dons ou conhecimentos que possuem para conseguirem o prestígio, conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Muitos se apresentam como o missionário da hora, aquele que trouxe a grande mensagem de Jesus e que me ouçam, me escutem e sigam o que eu digo, porque eu estou trazendo a palavra do nosso Mestre Jesus. São pretensos ou pretensiosos missionários divinos, como também pessoas que aproveitam de algumas faculdades extrasensoriais que possuem e com esse poder supostamente sobre-humano querem impressionar e impactar as criaturas e se tornam, claro, falsos profetas. Mas é fato que alguns falsos profetas até agem de boa fé. Por quê? Porque eles se autossugestionam e eles mesmos acreditam que são missionários de Deus. Eles ficam tão viciados, tão envolvidos nessa mentira, nessa falsidade, que eles acreditam verdadeiramente que são missionários de Deus. Mas a prática tem mostrado, a experiência tem mostrado que muitos, ou a grande maioria, agem de má fé, sabendo que estão enganando aqueles que os ouvem. E isso não é uma coisa exclusiva do momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Isso é de muito tempo, inclusive antes de Cristo. Já existiam esses falsos profetas. Agora, um falso profeta, ele simplesmente é contraditado pela difusão das luzes. Porque as luzes destroem o crédito dele. Razão pela qual o número deles vai diminuindo à medida que os homens se esclarecem. Quanto mais a população fica esclarecida sobre o assunto, por exemplo, de transição planetária, menos falsos profetas aparecem para fazer os anúncios milagrosos. Por quê? Porque a população, melhor dizendo, já está esclarecida. O homem já abriu a sua mente, já compreende melhor o que significa verdadeiramente a transição planetária. Então não será uma conversa qualquer que irá enredá-lo numa mentira, numa falsidade, para ele acreditar nestas criaturas. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui sinal de uma missão divina. Por quê? Porque pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas e especiais, que a mais indigna das criaturas pode possuir isso tanto quanto uma pessoa digna. Isso não é privilégio de A, B ou C. Qualquer um pode ser dotado dessas faculdades orgânicas especiais. Só que, entendo a faculdade orgânica, a grande diferença que vai existir entre os bons e os maus, ou o mau uso e o bom uso,
É a escolha que cada um faz, se faz para o bem ou se faz para o mal. Então, um se tornará digno da faculdade porque praticará o bem exaustivamente, enquanto o outro se tornará indigno da faculdade porque só semeia a maldade. Como eu disse anteriormente, os falsos profetas vêm de muito tempo. Existem alguns aspectos históricos que eu coletei na bibliografia consultada de falsos profetas no Antigo Testamento, por exemplo. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 32, ele já havia alertado contra os falsos profetas, lá na sua época, antes de Cristo, dizendo: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Enganam-se. Relatam-vos visões do seu coração e não da boca de Jeová. Eu ouvi o que dizem os profetas que profetizaram mentiras em meu nome. Já naquela época, os charlatães abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas agradáveis. Olha que interessante o alerta de Jeremias. Dizendo de criaturas que falavam em nome dele, do Jeremias. Falavam como se fossem emissários de Jeová, mas faziam as suas predições, as suas previsões por dinheiro. E evidentemente que quando entrava, ou quando entra um fio metal nesta composição, eles só vão falar coisas agradáveis para as pessoas. Eles não vão falar dificuldades, não. Eles vão dizer que o sujeito vai ficar mais bonito, vai ser poderoso, vai ter muito dinheiro, vai ter muitas conquistas. Ele não vai contar a parte negativa. Até porque o sujeito que ouve está pagando para ouvir coisas boas, evidentemente. Se você consultar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 24, você vai encontrar uma história muito interessante sobre o mago Simão, que era um falso profeta, que ao presenciar a atuação dos apóstolos, ofereceu dinheiro para os apóstolos na tentativa de comprar seus poderes. Olha que interessante. Ele era um mago, mas de meia tigela, digamos, não? E ele, vendo o que os apóstolos diziam, então ele se aproximou de alguns apóstolos e ofereceu dinheiro para comprar esses poderes que os apóstolos tinham, sim, porque os apóstolos falavam, os apóstolos curavam, faziam coisas que Jesus fazia. Foram credenciados para isso. O apóstolo Pedro, então, certa vez sendo instado pelo mago Simão, rejeitou o pedido. E esse ato do mago Simão, deste ato dele, melhor dizendo, originou o termo simonia, que significa comprar ou vender bens espirituais. Então, daqui para frente, quando você ouvir falar a palavra simonia, simonia significa compra ou venda de bens espirituais. E a origem dela foi com o mago Simão, quando foi procurar Pedro, para conseguir de Pedro a compra de alguns poderes que Pedro tinha à época em que estava entre nós. Também em Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 13, versículos 4 a 12, há um relato do caso de um mago e falso profeta chamado Elimas, mas ele também era conhecido como Bar Jesus. Você sabe que a palavra Bar na língua hebraica significa filho, né? Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jesus, filho de Jesus. E esse Elimas, ou Bar Jesus, tentou afastar o procônsul romano Sérgio Paulo dos ensinamentos evangélicos de Paulo de Tarso e Barnabé. Esse procônsul romano foi um grande admirador dos ensinamentos de Paulo e de Barnabé. E em que pese ele ser romano, mas ele estava muito voltado para os ensinamentos cristãos. E aí esse falso profeta Elimas se aproximou do procônsul, evidentemente que fazendo algum tipo de profecia, oferecendo algum tipo de serviço, e a tentativa do profeta Elimas foi duramente reprimida por Paulo de Tarso. Segundo o item 5 do capítulo 21 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, há uma frase
fundamental para a gente entender essa questão do falso profeta. Falando exatamente do contrário do falso profeta. Qual é o contrário do falso profeta? O verdadeiro profeta. Então, no nosso evangelho está escrito: o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Olha que interessante. Mais sérias, não são apenas sérias, não, são mais sérias. Mas o melhor é o que vem depois, exclusivamente moral. Portanto, não tem outro critério para julgar um profeta, um verdadeiro profeta, do que a sua moralidade. Alguém que tenha condutas amorais ou imorais não pode nunca ser um verdadeiro profeta. Allan Kardec nos ensina ainda que, se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações, quando não se trata de mistificadores que o fazem por ambição. Olha lá. Essa citação está no Livro dos Médiuns. Você pode ir lá no Livro dos Médiuns, parte 2ª do Livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 190. Kardec diz, com todas as letras: se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação, ou seja, eles imaginam as suas fantasias, imaginam que aquilo são revelações e vão passando adiante. E muitos deles, mistificadores, resolvem, por ambição, vender estas informações, vender essas profecias. Você pode perguntar, por que então que os falsos profetas encontram público? Será que nós não estamos devidamente vacinados contra eles? Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar que eles encontram espaço, eles encontram ouvidos para lhes ouvir e olhos para lhes ver, por conta da ignorância e da fé cega das pessoas. Para aquele que não tem o devido conhecimento sobre as questões da espiritualidade, sobre as questões das profecias, sobre as questões da religiosidade de uma forma geral, ele se torna presa fácil de um falso profeta. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida acaba passando por sobrenatural e miraculoso. Então, por exemplo, se alguém consegue efetuar uma cura física de alguém, se a criatura não imaginar que existe uma canalização de energia vindo do plano espiritual através de um médium que faz essa cura, o sujeito vai achar que o médium ele é um curandeiro milagroso, ele é um profeta milagroso, e vai espalhar para todo mundo que o sujeito faz milagres, quando na realidade ele está usando uma potencialidade do espírito e uma potencialidade orgânica. Em segundo lugar, os falsos profetas encontram público porque eles se aproveitam das nossas imperfeições morais. Todos nós somos tentados segundo a espécie das nossas imperfeições. E ele, percebendo quão imperfeitos moralmente são as criaturas, são as pessoas, eles fazem seus investimentos exatamente a partir dessas imperfeições morais. E há um ditado muito corriqueiro no movimento espírita, que é muito interessante sobre essa questão do despertamento de certa curiosidade por conta da imperfeição moral. O ditado diz assim: ninguém desperta a fome de um cavalo com prato de pérolas, mas sim com um bocado de capim ou milho, porque é disso que ele gosta, disso que o cavalo gosta. Da mesma forma, os falsos profetas encontram público nas pessoas que gostam do que ouvem. Por exemplo, o orgulhoso acredita naqueles que despertam a sua vaidade. Então ele percebe, o falso profeta percebe a imperfeição da criatura, vê que ela é vaidosa, aí começa a elogiá-la, começa a acender o seu orgulho, começa a estimular o seu orgulho. E, lógico, fica sedento de posse e aceita todas as sugestões que estimulam a sua cobiça. Agora, vale esclarecer que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, não. Temos que atentar para esse detalhe. Por quê? Porque sempre que nós negamos
a execução fiel dos nossos deveres cristãos, nós somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos e nós não estamos sabendo usar. Por exemplo, na maledicência, quando nós usamos a maledicência, nós somos falsos profetas da fraternidade. Nós que deveríamos fazer o bem, acabamos fazendo o mal. Aliás, a mídia tem atribuído uma terminologia a esse fenômeno de disseminação de notícias falsas, chamando-as de fake news. Fake news. Então veja, numa época de comunicação instantânea, principalmente por essas plataformas sociais, feito WhatsApp, Facebook, Instagram, é um perigo a disseminação de informações, de mensagens. Porque toda notícia que vai ser divulgada, ela exige de nós um critério de análise muito rigoroso antes de divulgá-la. Muitas vezes nós repassamos verdadeiras fake news porque não apuramos a fonte daquilo que está sendo, que nós recebemos e que pretendemos divulgar. E aí a gente, quando divulga essa fake news, a gente pode até se tornar um agente da instauração do ódio, do terror, da tristeza, da falta de esperança. Essa questão da transição planetária, do que vai acontecer, o que está para acontecer, nós temos ouvido coisas assim absolutamente extraordinárias em termos de fake news. Para que a gente não caia nessa esparrela, o discernimento e o bom senso são fundamentais nesse processo de análise. Porque nós temos que ver a qualidade da informação que chega até nós. E mais, ver as consequências que elas poderão causar com a sua divulgação, com a sua disseminação. Eu não posso receber um conteúdo pelo WhatsApp e, sem investigar a fonte, a origem, sem saber que é verdadeiro, imediatamente repassar para todos os meus contatos. E nós, muitas vezes, fazemos isso, somos incautos, ingênuos, apressados, de um certo modo até irresponsáveis. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou qual o caráter do verdadeiro profeta. Questão 624, Livro dos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Os Espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, duas condições fundamentais logo de cara. É um homem de bem e está inspirado por Deus. Não pode estar inspirado por outra coisa a não ser por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Perfeita a resposta dos Espíritos para a pergunta do Kardec: qual o caráter do verdadeiro profeta? Ele tem que ser um homem de bem, alinhado com a verdade, e tem que ser inspirado por Deus. E os Espíritos deram uma justificativa para isso. Olha, é impossível que alguma coisa errada seja divulgada pela boca de alguém que diz que vai ensinar a verdade, que está falando em nome de Deus. Coisa que acontece muitas vezes. O nosso querido Emmanuel, na obra Levantar e Seguir, tem um capítulo dessa obra chamada Falsos Profetas. Então ele faz umas advertências muito interessantes, ele faz uns comentários muito pertinentes, apropriados para a nossa reflexão e o que eu trago agora para vocês. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Vou repetir. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, execução fiel a uma característica da fidelidade naquilo que fazemos. Fidelidade a quê? Ao Evangelho de Jesus, às leis divinas. Somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Então eu pego um dom que a divindade me outorgou, me deu, me concedeu e utilizo de forma equivocada. E aí ele vai mostrar alguns exemplos
de quando nós somos falsos profetas. Ele diz assim: na maledicência, que eu falei anteriormente, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Olha que interessante. Todas elas são obrigações, compromissos, deveres que nós temos que cumprir, se estamos alinhados com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus. Aí o Emmanuel diz: toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Perfeito. Por quê? Porque nós nos afastamos do nosso modelo e guia, nós nos afastamos do Evangelho de Jesus, nós contrariamos as leis divinas. E evidentemente que isso não vai terminar bem, não vai dar certo. Mas você pode perguntar: existem falsos profetas no mundo espiritual? Não é só aqui no mundo corporal? Não, no mundo espiritual também, e muito. São os espíritos enganadores, são os espíritos hipócritas, orgulhosos, vaidosos, são conhecidos como pseudo-sábios. Alguns desses espíritos julgam saber mais do que realmente sabem e conservam uma série de preconceitos, de ideias errôneas, equivocadas, as mesmas que eles tinham quando estavam encarnados. E aí ele desencarna, volta para o plano espiritual e continua determinado a defender o mesmo ponto de vista. É um espírito como falso profeta. Outros são espíritos sedentos de poder. Quando estavam encarnados, eles foram absolutamente dominadores no lar, na vida pública. E depois que desencarnam, continuam no plano espiritual a proceder da mesma forma. Também são falsos profetas. Outros são maldosos, ou então pertencem a organizações espirituais absolutamente tenebrosas, que só têm uma finalidade: lutar contra o bem. Essas criaturas desencarnam, vão para o plano espiritual, filiam-se a esse grupo, a essas organizações, e continuam agindo do mesmo jeitinho que agiam quando estavam cá na Terra. Eu não sei se vocês recordam que há muitos 30 anos ou mais, talvez mais, uns 40 anos, um pastor evangélico, Jim Jones, levou 5.000 pessoas a um suicídio coletivo, apresentando-se como um falso profeta e dizendo que se elas tomassem aquela bebida que ele estava oferecendo, que continha o veneno, que todas elas iriam diretamente para o céu sem escala. Todas veriam a Deus. E levou a um suicídio coletivo ali na região da Guiana Francesa, coisa assim absolutamente inimaginável. Como é que uma pessoa consegue levar 5.000 a um suicídio coletivo? Os espíritos dizem que os falsos profetas desencarnados são mais perigosos que os encarnados. Sim, porque eles levam vantagem exatamente pelo fato de serem espíritos. Muitas vezes nem são visualizados por nós. Mas você deve estar perguntando: por que os falsos profetas desencarnados são mais perigosos? Porque eles têm mais facilidade de induzir as pessoas a aceitar as suas ideias errôneas, equivocadas, imperfeitas. Ele vai lá, percebe qual é a sua imperfeição e começa a trabalhar. Se a sua imperfeição é vaidade, ele começa a trabalhar todo o seu orgulho, tornar você uma pessoa cada vez mais orgulhosa, achando que é a melhor de todas, que sabe mais, e ele vai plantando isso em você. E ele faz influindo os seus pensamentos. Geralmente eles são ávidos por poder, e muitos até se disfarçam com nomes respeitáveis.
Muitos já se apresentaram como sendo o apóstolo Pedro, como sendo Maria, mãe de Jesus, como sendo o próprio Jesus. Se apresentaram até como sendo Deus. Fingindo amor, fingindo caridade, mas, por trás de tudo, semeando desunião, semeando discórdia, ideias absurdas, que são contrárias às leis divinas, que atentam contra o Evangelho de Jesus e que, de uma certa forma, retardam o desenvolvimento da humanidade. Há quanto tempo nós estamos no mundo de expiações e provas? Faz quanto tempo que saímos do mundo primitivo e estamos no mundo de expiações e provas? Centenas de milhares de anos. Não conseguimos ainda sair. E pode-se colocar parte desse atraso a essa questão dos falsos profetas espirituais. Eles se comprazem muito quando enganam a nós, quando encontram uma oportunidade. E, claro, essa oportunidade só se realiza se nós não tomarmos as devidas precauções. Essa influência negativa, creio que é um dos maiores obstáculos, sobretudo entre aqueles que são novatos no espiritismo, no movimento espírita. Por isso que é essencial separar os bons dos maus profetas, o joio do trigo, até para que nós, entrando na escola errada, não nos tornemos nós mesmos um falso profeta. Precisamos tomar muito cuidado. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, os verdadeiros profetas, aqueles que deverão ser seguidos, ouvidos, meditados, são espíritos bons e já bastante avançados, que com certeza já fizeram suas provas em outras existências. Então já estão bastante depurados. A gente pode reconhecê-los pelas virtudes, pela influência moralizadora de seus atos. Por quê? Porque Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Claro que Deus não faz isso. Jesus não faz isso, os bons espíritos não fazem isso. O verdadeiro profeta possui virtudes cristãs eternas. A caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a perseverança, a prontidão, a calma, a prudência, a sabedoria, e segue aí um rol enorme do que eu chamo virtudes crísticas. Os verdadeiros profetas confirmam suas palavras pelos seus atos, ou seja, uma coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Por quê? Porque além de trazer a mensagem, eles dão um exemplo prático do que falam. Da mesma forma que Jesus demonstrava na prática tudo aquilo que ele ensinava. Havia uma coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia. No verdadeiro profeta tem que haver essa coerência. No verdadeiro profeta, a sua linguagem é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de vulgaridade. Falam as coisas do bem de uma forma correta. O verdadeiro profeta, a exemplo de Jesus, do Cristo, são sempre brandos e humildes de coração. Só ensinam o bem e todo o ensinamento deles é coerente com o Evangelho. Eles só dão conselhos perfeitamente racionais. Eles não dão nenhum aconselhamento que seja alocado, ou translocado, ou inviável. Não. São coisas racionais dentro do bom senso. Coerente inclusive com os fatos científicos, com as leis imutáveis da natureza, com as leis tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Eles têm essa preocupação. O que eles ensinam, o que eles propõem, tem que estar ajustado a tudo isso. Esses são os verdadeiros profetas. Esses seguramente nos ajudarão no período de transição. Os outros devem ser esquecidos e devemos orar por eles para que Deus ofereça-lhes a luz do entendimento e clareie o caminho de cada um. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção, as boas vibrações